nesta quarta-feira. Uma noite fria, porém agradável estarmos aqui na presença do Senhor, né? Isso aí são coisinhas que passam, mas o mais importante é que nós somos privilegiados de estarmos aqui nesta noite. Se houver algumas falhas aí na voz, pessoal, tá? Perdoem, porque a garganta ainda não está 100%, ainda tem bastante falha. Quando eu estava louvando ali, eu tinha falado para o pastor na hora que eu cheguei. Já minha pressão estava um pouquinho alta, cheguei com um pouco de dor de cabeça, mas na hora que o louvor começou a louvar, e quando nós tivemos o segundo louvor, foi assim, ó, eu subi aqui já para nós estarmos louvando, não tem mais nada, eu posso balançar a cabeça na mão, que estava doendo mesmo. Nós estamos na casa do Pai, nós estamos no lugar onde nós somos chamados todo dia a sermos curados. Glória a Deus. Nós necessitamos dessa cura todos os dias. Para não estarmos perdendo muito tempo, irmãos, é um texto meio grande, um textão grandão. Eu já trouxe ele uma vez aqui, eu não lembro quanto tempo faz, mas o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, vou ler do verso 11 aqui. Se faz necessário, irmãos, até o 31, tá? São 20 versinhos aí, eu vou tentar dar uma acelerada, pelo menos na leitura. Então, vocês também que nos acompanham pelas redes sociais, eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração também, assim como eu tenho certeza que essa palavra já foi revelada no meu coração para que eu esteja compartilhando com a igreja, bem? Glórias a Deus. Todos acharam? Amém. Irmãos, é a parábola do filho pródigo. Jesus, dizendo essa palavra, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos dos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o pai. E vinha ele ainda longe quando o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus. Diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam ele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. Ele lhe informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que sumiu com os teus bens, sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, e o Senhor manda matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu.
mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Meu irmãos, é um texto grande, todos vocês conhecem, mas eu creio que se faz necessário nós estarmos lendo. Glória a Deus! Bem, esse texto, irmãos, Jesus aqui ele estava falando para o povo naquela época, só que Jesus ele usando de parábola para enfatizar algo que talvez os homens não entendessem, não conhecessem. E ele começa contando essa parábola. Primeiro, na verdade, são assim, né? Já vem duas parábolas lá, terá aqui uma perdida, a ovelha perdida, e essa daqui na sequência. Esse aqui é o Evangelho, ou seja, o capítulo das três parábolas, né? Os três perdidos. Então é interessante dizer que esse filho aí, no coração desse homem havia uma insatisfação, porque ele estava na casa do pai, sendo ele o mais novo, ele estava insatisfeito com a situação, porque ele era rico, irmãos, ele tinha tudo, ele não precisava sair da casa do pai. Mas eu quero dizer para os amados o que acontece: a insatisfação, muitas das vezes, ela nos faz tomar decisões erradas, ela nos faz apressar situações. E com esse jovem não foi diferente. A insatisfação dele levou ele a confrontar o seu pai. E por essa insatisfação, ele sendo o mais novo, eu faço uma conjectura para os irmãos, a palavra não diz isso, entendeu? Mas era como se ele chegasse e falasse: pai, eu tenho a certeza que tudo que tem aqui eu tenho parte. Então faz o seguinte, eu não necessito mais de estar debaixo do controle das suas mãos, eu não preciso mais da tua direção, eu sou autossuficiente, eu posso sair, eu posso pegar o que eu tenho e posso viver sozinho. Eu não preciso de ninguém para estar me orientando, eu já sou autossuficiente. Achava ele, essa era a intenção dele. Mas eu quero dizer para os irmãos que a insatisfação, se nós lermos na Bíblia, nós vamos ver muitas coisas. Eu estava até vendo aqui, então quando nós vamos ministrar alguma coisa, a gente procura ler, buscar algumas coisas no Google também. Existem alguns outros livros aí que nós procuramos, né? E algumas coisas nós achamos. E nós sabemos que a insatisfação de Judas lhe custou a salvação. Isso foi a insatisfação. Ele estava insatisfeito com a situação, a ponto de estar andando com o pai, a ponto de estar na casa do pai e sair, algo não satisfaz. Eu digo também, quando Adão estava com ela no paraíso, a insatisfação deles custou a eles o paraíso, assim como Satanás, a insatisfação dele custou o céu para ele. Sabemos que Isaías e Ezequiel relatam a queda de Satanás, uma insatisfação, o desejo do coração dele. A insatisfação faz com que nós venhamos ter desejos, irmãos, que muitas das vezes nós não agradamos nem aqueles que conosco convivem. Nós somos pais, tem pais aqui dentro, tem mães, e nós temos os nossos filhos, nós conhecemos os nossos filhos. Muitas das vezes um filho nos agrada, muitas das vezes ele nos desagrada. Mas a situação também, Jesus está querendo mostrar uma situação assim, ó, veja bem, dentro do templo, tem aqueles que agradam a Deus e tem aqueles que também não agradam, irmãos. Porque nós somos igreja, nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas imperfeitas. Mas glória a Deus que nós temos um caminho a seguir. E esse caminho aqui, ele vai nos levar à perfeição no dia a dia. Dia a dia nós vamos nos aperfeiçoando e o caráter de Cristo vai se moldando nas nossas vidas. Glória a Deus. Então esse jovem, o que ele faz? Ele chega diante do pai pedindo aquela parte. Ou seja, ele quebrou, vamos dizer assim, um protocolo, um preceito que era legal. Ele não tinha autoridade nenhuma para fazer isso, porque dentro dos termos judaicos, dentro da cultura deles, quando você tem mais filho, tudo o que vai acontecer, acontece sempre com o mais velho, com exceção de Davi, né, que ele sendo o mais novo, ele já era assim escolhido por Deus, foi uma outra situação, né? Mas tudo que vai se acontecer tem que ser do mais velho, sempre com o mais velho. Existe uma hierarquia. Se o pai não está, o irmão mais velho responde por todos. Se o mais velho não tiver, o segundo, o terceiro, e daí por diante, até que chegue o último. Ou seja, se nós começarmos a olhar também lá e formos para o livro de Juízes, no capítulo 6, do seu verso 14 e 15, vai dizer que um anjo aparece a Gideão e começa a falar com ele.
e fala para ele assim: olha, o Senhor é contigo, vai na tua força e livra Israel. Mas ele dizendo, ele falou assim: a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, ele tinha mais irmãos, ele era o menor. Não foi ali por humildade, mas sim por uma hierarquia, porque ele sabia que tudo que teria que acontecer seria por uma hierarquia. Mas Deus havia o escolhido. A mesma coisa é com nós, irmãos, que nós estamos aqui. Estamos aqui porque Deus nos escolheu. Prova o coração do Senhor nos escolher. E também nos diz assim a palavra que, passado não muitos dias, esse jovem juntou tudo que ele tinha. Ou seja, eu acredito que ele deve ser transformado isso aí em uma moeda, alguma coisa da época, ou talvez em ouro, para poder estar carregando, porque eu creio que seria muita coisa da parte dele. Como ele foi para uma terra distante, e nós conhecendo pelo termo bíblico, quando diz terra distante, é algo fora dos termos de Israel. Ele foi para um lugar longe, ou seja, ali não tinha a jurisdição de Israel. Creio que ali ele caiu numa terra de gentios, uma terra de pagãos, onde viviam pessoas que não cultuavam, não criam no mesmo Deus que o pai desse jovem cria, o mesmo Deus que nós cremos. E ali, naquele pouco tempo que ele ficou ali, ele aprendeu alguns costumes, coisas ali ele viu, ele viveu, e ele foi gastando absolutamente aquilo, ele foi soltando aquilo ali, ou seja, quando nós temos dinheiro que alguém gasta muito rápido, tem um vocabulário que nós dizemos assim, né? Torrou tudo. Ele torrou. Ele gastou, ele abriu mão. Mas se nós começarmos a olhar e entendermos, o povo de Israel, vamos dizer, o judeu, ele não gasta nada assim de uma vez, de pegar, porque ele sabe que a riqueza que eles têm é bênção de Deus, e eles não vão consumir a bênção de Deus dessa maneira. Eles vão honrar aquilo, glória a Deus, que eles receberam de Deus. Se você recebe algo do seu pai, você vai torrar assim de forma absoluta, vai ser desenfreada, vai sair gastando. Você não vai cuidar daquilo que o teu pai com tanto esforço conseguiu, ele tanto lutou. Talvez esse jovem aí, neste momento de insensatez dele, ele não tenha notado que ali ele desonrou o nome do pai dele, ele desonrou uma família, ele não honrou o sacrifício do pai dele, ele gastou, irmãos. E mal sabia ele que tempos depois viria fome sobre a terra onde ele estava. E ali ele já não tinha mais provisão, ele não tinha mais finanças, ele não tinha nada. E agora é a situação. E quando a fome chega? E quando o frio chega, a sede chega, o cansaço chega, você não tem onde deitar, você não tem onde descansar, você não tem um teto para te cobrir e ficar no relento da noite. E agora? Como que faz a situação? Será que ele não pensou um pouquinho também? Ele sofreu bastante, sabemos disso aí. Porque a palavra diz que, se nós entendermos o que é cuidar de porco, num termo cristão, eu posso dizer, esse homem, para ter o que ele tinha, esse jovem, ele chegou no fundo do poço. Ele se atolou no fundo do poço. Mas a palavra também diz que ali ele desejava comer das alfarrobas, daquelas vagens, né? Ou seja, algumas tradições falam da bolota que os porcos comiam, né? Vamos dizer abertamente, da lavagem que esses porcos comiam, ele tinha a vontade de comer. Veja bem, amados, que quando nós estamos na casa do Senhor e nós deixamos o caminho do Senhor, olha por onde que nós vamos andar, olha os caminhos que o inimigo vai te levar e vai te mostrar. Os manjares que ele vai te mostrar parecem ser doces, mas eles são amargos. A bebida que ele te mostrar, ela parece ser uma boa bebida, mas ela não é, ela é ruim. A luz, o holofote, o espigalato que ele vai te mostrar é mentira. Ele vai mostrar a luz para você e lá na frente ele vai te colocar em trevas. Porque é isso que ele faz. E esse jovem, ele chegou num determinado ponto que ele caiu em si. Ele começou a pensar: poxa, mas o que eu estou fazendo? Eu tinha de tudo. Um pai rico, sendo um homem rico. O que eu estou fazendo aqui agora? Olha onde eu cheguei, estou cuidando de porcos. E nós sabemos que nos termos judaicos, porco já é um animal imundo, não é aceito por eles. Eles não comem essa carne, na verdade nem perto do animal ele chega. Agora está ele ali, querendo dividir com os porcos. Olha a situação. Fala assim, olha, o salmista ainda diz assim, né? O Senhor tirou os meus pés, né, do lamaçal. Esse jovem estava lá no lamaçal. Veja bem que quando nós chegamos a esse ponto de fundo de poço, a esse ponto de lama, irmão, já estamos, vamos trazer o porco, vamos trazer aquela sujeira para cá, já estamos atolados no pecado, na sujeira, na perdição. E ele entendeu, ele falou assim:
eu sou filho de um pai rico. A Bíblia diz que até então ele estava sem consciência. Falou assim, mas agora ele caindo, né, em consciência. Porque, veja bem, ele estava insatisfeito dentro da casa do pai. Ou seja, ele era feliz dentro da casa do pai, mas inconsciente. Ele não tinha consciência da felicidade. Porque ele tinha tudo, ele não precisava de nada daquilo. Ele apenas queria liberdade. Ou seja, a vida está bombando lá fora. A vida está pulsando lá fora, não está aqui dentro da igreja. É isso que o inimigo vai te mostrar. Irmão, o que você está fazendo aqui? Nada acontece. Lá fora que está bombando, está pulsando, o parque está cheio, as praças estão cheias, as baladas aí estão explodindo, os barzinhos da vida está tudo explodindo, vai para lá. É isso que ele vai te mostrar, irmão. Ali tem vida. Onde você está aqui tem o quê? Que vida? Ele vai te mostrar, ele vai te enganar. Que vida que você está levando? O que está acontecendo? O que você faz, que você ora e nada acontece? Estou te vendo na mesma situação. Passa ano, entra ano, você está a mesma coisa, nada muda. Só que você tem que ter uma coisa na sua consciência. Tenha um coração de adorador. Saiba que a casa do Pai é o teu lugar, aleluia. A casa do Pai é o lugar para nós estarmos. É aqui que nós temos que estar. Não existe outro lugar. Quem já conheceu o amor de Jesus, irmãos, dificilmente fica longe dele. Pode passar no tempo. Como eu falo por mim mesmo, eu fiquei 5 anos fora. E é difícil. Assim como esse rapaz chegou aí, eu cheguei em lugares... Só não fui no meio do esporte, mas cheguei em um lugar bem parecido e fiz tanta besteira na minha vida que todo dia eu peço perdão a Deus. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, falando assim, ó, agora mesmo eu estava orando a Deus e confessando para Deus coisas que eu fiz lá 10 anos atrás, 12 anos. Falando, Senhor, me perdoa, eu sei que fui perdoado, mas todo dia eu vou estar te pedindo. Porque Deus nos perdoa, mas eu também tenho que tirar o peso de mim. Deus está me perdoando, mas não adianta eu sentir, eu me acusar, mas eu não sou digno. O inimigo ele vai fazer isso, você não é digno. Por que você vai se levantar e vai voltar para a casa do seu pai? Você já errou. Seu pai vai te aceitar? O seu irmão já estava furioso com você. Você bem sabe disso. Você vai voltar, teu pai vai te aceitar? Às vezes, irmãos, a situação, aquilo que muitas das vezes nós criamos, as nossas escolhas, nos leva a lugares, ou seja, os nossos pés nos levam a lugares que nós não poderíamos pisar. As nossas mãos tocam coisas que nós não poderíamos tocar. E os nossos olhos enxergam coisas que não era para nós estarmos enxergando. Não era para estar mexendo. Mas o inimigo, ele é assim, faz, é legal. É aquilo que eu sempre falo para todo mundo. O pecado, de certa forma, ele é bom, irmão. Para a carne ele é gostoso. Porque a carne quer isso. A carne quer aquilo que não é bom. Então dentro de nós existe uma batalha a todo momento. É o espírito lutando contra a carne. Assim como o pastor fala, né? Se você alimentar a oncinha do pecado, ela vai ficar fortinha e ela vai ganhar da outra oncinha. Aquela onça que você mais alimentar, com certeza, ela vai estar mais forte e ela vai dominando. Eu até brinco, né? Falo dos dois anjinhos, né? Fica um anjinho Paulo aqui assim, ó, e o outro lado aqui um Paulinho de capa vermelha com um chifrinho, um garfinho, falando, não, vai, que é legal, o outro aqui brigando, e os dois falando. Tem que ver para quem que você vai dar ouvido. Tem que saber para quem que você dá ouvido. É a pura verdade, irmãos. Os desenhos já enfatizam essas coisas, mas é a pura verdade. Tem que saber. Que eu costumo dizer assim, ó, ele planejou isso aí, ele armou. Porque eu tenho dito isso aí, não se peca da noite para o dia. O pecado ele é um passar de tempo, é elaboração, irmãos. São coisas que nós desejamos, nós almejamos e vai entrando dentro do nosso coração. E acaba por acontecer. Mas Deus, a palavra de Deus diz assim: Deus ele dá sempre o livramento. Cai porque quer, porque Ele nos ensina a sair. Ele nos ensina a sair. Nós caímos porque fraquejamos, não oramos. Quando saímos da casa do Pai, que nós caímos em terra distante, que nós vamos cuidar dos porcos, nós estamos presos no lamaçal do pecado. Você já não quer orar mais, você não ora, você já não faz mais nada, você não tem prazer de estar na casa do Pai, você não tem prazer de estar nem com seus familiares. Tudo para você começa a ficar empecilho. Tudo para você começa a se tornar um fardo, irmão. A insatisfação, ela nos tira da presença de Deus. A insatisfação, ela faz com que você abandone família. A insatisfação faz com que você não tenha mais reverência aos seus pais, aos seus irmãos mais velhos. A insatisfação faz com que você não respeite o seu chefe, você não respeite o seu vizinho, você não respeite mais ninguém, irmão. Porque isso aí, insatisfação é aquilo que você deixa criar dentro do seu coração. E esse jovem deixou. Só que em determinado momento agora, o que acontece com o pobrezinho? Ele está vendo uma situação do jeito que ele estava, falou:
eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. Porque os funcionários do meu pai, eles têm comida. Eles têm comida, eles lá estão vestidos, não falta nada para eles. Eles têm água, se precisar dormir lá, eles vão para lá, eles moram na casa, tem o galpão onde eles ficam, eles também. Eu, sendo filho do meu pai, estou aqui agora passando fome, cuidando de animais, sabendo que eles estavam cuidando de animais imundos. Eu vou me levantar e voltar com meu pai. E o que esse rapaz faz? Ele cai nessa consciência, ele pega, se arruma e vai de encontro com o pai. E diz-nos assim a palavra, ela não fala em tempo, mas não muito longe, quando ele vinha vindo, o pai já o avistou de longe. Eu creio que ele viu a casa, a fazenda, a casa sede de fazenda, não sei se era uma fazenda que eles tinham, mas eram muito ricos. Eu creio que ele avistou a casa, só que de longe o pai fitou os olhos e o viu. E a palavra diz que o pai saiu ao encontro dele. Irmãos, é interessante dizer, quando nós saímos da presença de Deus, eu digo, Deus ele não vai correr atrás de mim, de nenhum de vocês. Porque a ovelha sabe de onde ela saiu, ela conhece o caminho de volta para casa. Mas Deus é assim, Ele é misericordioso, Ele vai estar esperando para que você volte. Assim como esse filho saiu, esse pai ficou ali, dias e dias e dias parado ali. O quanto esse pai não chorou por causa desse filho, o quanto esse pai talvez não tenha orado por esse filho nas madrugadas. Enquanto o irmão estava lá belo, tranquilo, folgado, tinha feito a parte dele, o pai sabia. O pai tinha alegria por um lado, porque ele tinha um filho com ele, mas por outro lado o coração dele estava triste, porque uma parte dele havia se perdido, uma parte dele estava morta. Assim não acontece nas nossas famílias. Quando um filho nosso nos desagrada, ou quando o irmão briga com o irmão, que sai aquela balbúrdia dentro de casa, o coração de uma mãe, o coração de um pai, ele não fica triste. O nosso coração não fica triste. Você vê seus irmãos brigando, o coração da gente, o nosso coração, ele entristece. De certa maneira ele entristece. E aquele pai ali, ele ficou aguardando. Ou seja, só que aquele pai, ele correu ao encontro daquele filho, se lançou ao pescoço dele, abraçou ele, beijou. Fala assim, o pai sabia que se ele não estivesse ali na volta, porque ele sabia que o irmão mais velho estaria. E se ele não voltasse ali, a tragédia estava consumada, irmãos. Porque se aquele jovem chegar ali e o pai não estivesse ali, com certeza o irmão mais velho não deixaria entrar, porque ele quebrou um protocolo legal. Ele passou por cima da autoridade do pai, passou por cima da autoridade do irmão, gastou tudo, você vai e torra tudo aquilo que você tem. Agora você vai querer levar minha parte de herança. Tomar aqui você não vai entrar mesmo. Fecharia o portão, não deixaria entrar, ou falar com os próprios empregados dele. Vai lá, leva ele de canto mais lá para o lado do morro lá, para o lado da caverna lá, dá uma maciada nele e manda ele embora. Não é assim que ia acontecer? Não vai matar ele mais. O que ele merece é isso. Tomar uma chibatada bem dada e manda ele embora de novo. Mas o pai sabia que poderia acontecer algo de pior. O que acontece? O irmão, ele não tinha aquele amor todo por esse irmão, porque o irmão pediu algo que não era para pedir, porque quando aquele jovem pediu, ele desejou a morte do pai. É como se fosse assim, pai, você está vendo mesmo, morre logo que eu quero a minha parte. Isso aí machucou o coração daquele irmão também. Só que nós sabemos que aquele irmão, ele não se compadecia de tanto amor com esse jovem. E o pai, por sua vez, ali o esperando. E quando ele chega diante do pai, ele já tinha, lá atrás vocês veem que ele fala assim, eu vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra Deus diante do Senhor, pequei contra os céus diante do Senhor. Ele ensaiou tudo aquilo. Quando ele chegou, ele foi falar ao pai, ele falou aquilo, o pai já chamou o servo e falou, vem, põe a melhor vestimenta que tiver nele. Ou seja, meu pai está falando, coloca a vestimenta, porque ele é de casa. Ele saiu, mas ele é de casa. Coloca a vestimenta nele. Coloca o anel no dedo dele, porque quando ele pegou essa parte da herança, esse anel foi tirado do dedo dele. Porque isso aí é um termo deles, uma tradição deles. Eles tiraram esse anel. Quando esse anel é colocado de novo, o pai está dizendo, eu estou entregando para você aquilo que você torrou, aquilo que você perdeu. E estou te dando o direito de novo de se assentar na minha mesa. Aleluia. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Aleluia. E calça os nossos pés para que nós venhamos anunciar o Evangelho. Aleluia. Você é da casa. Não, pode falar para o seu irmão do lado. Você é da casa, você é da casa. Eu sou da casa, nós somos da casa. Você é da casa. É assim que o Senhor nos diz. Vocês são da casa. Vocês são filhos. Fala assim, se nós que somos maus, quando nossos filhos nos pedem um pão, você vai dar uma pedra para ele, você vai dar uma copa. Nós não damos coisas boas, não damos pão. Quanto mais o Pai Celeste que é santo, Pai que
Ele é toda a verdade, Ele é santo, Ele é inigualável, Ele é imutável. Não. Deus é Deus, fazendo Ele ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Então nós temos que nos colocar na posição de adorador, de adorarmos a Deus verdadeiramente. É de saber que eu não vou estar fazendo algo para Deus porque Ele fez para mim. Isso aí eu vou estar louvando a Deus. Mas eu tenho que ter a certeza que se o meu milagre não acontecer, eu continuo buscando a Deus. Se a minha oração não for atendida, eu continuo buscando a Deus. Aleluia. Se a cura vir, eu continuo buscando a Deus. Se não vir, eu vou continuar buscando. O que pode, irmãos, nos separar do amor de Deus? O que nessa terra pode nos separar do amor de Deus? O que pode separar um filho do amor do Pai? Nada, irmão, nada pode nos separar. Porque nós fomos, irmãos, comprados. E o preço foi alto, nós sabemos disso. Nós não estávamos lá para ver, mas a fé, através da palavra, através da verdade, ela nos leva a entender. Se nós pudéssemos voltar 2024 anos atrás, estarmos lá e olhar o que aconteceu. Talvez nós pensaríamos diferente hoje, talvez nós vivêssemos diferente, talvez nós amaríamos um pouco mais os nossos irmãos, nós teríamos um pouco mais de empatia. Quantas vezes o querido sai dentro da igreja e se desvia? Quando volta, muita gente olha e fala assim: ih, voltou. Falta de amor, falta de amar. Quem somos nós para não amar? Quem somos nós para odiar? Temos raiva, porque eu não gosto, porque eu não vou com a cara. Não, eu não vou com a cara da pessoa. Fala assim, então você está totalmente errado. Eu vou te provar, assim, através dos 10 mandamentos, que você está totalmente fora da coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o teu próximo como a ti mesmo, está faltando amor, irmão. Se estiver faltando esse amor, tenha certeza, né? Assim como custou o céu para uns, o paraíso para outros, salvação, pode acontecer conosco também, pela falta de amor. Mas que Deus requer de nós. Nós falamos muito de amar, só que nós expressamos pouco amor. Falamos demais. Eu amo. E a hora que chegou a estrela, eu amo mesmo? A hora que o outro lá está precisando, está danado mesmo de verdade aí. Nós estamos lá para pegar na mão, para levantar, para dar um apoio. Nós estamos ali para orar. São funções que nós, como igreja, nós temos que entender, conhecer, saber e executarmos, irmãos. E nós não fazemos isso. Glória a Deus! Mas, voltando aqui nesse pai aqui amoroso, ou seja, da mesma forma, com o mesmo coração que esse pai recebeu aquele que estava perdido e voltou, ele dá o mesmo abraço naquele que está dentro e não saiu. Ele dá o mesmo abraço naquele que não quer perdoar e naquele que se arrependeu e veio pedir o perdão. Para nós vermos que o amor do pai ele é tão grande que toda afronta que o filho fez, o amor do pai cobriu isso aí. O amor do pai cobriu. Ele aceitou o filho. Agora eu digo para vocês, nós que somos pecadores, tortinhos, o amor desse Deus maravilhoso não cobre todas as nossas falhas. O amor dele não é maior que a multidão de pecados que nós carregamos e temos, que nós cometemos. É muito maior, irmãos. Ele fala assim: ó, seus pecados não lembro mais, porque já lancei no lago do esquecimento. E às vezes a pessoa fica se martirizando, achando que não foi perdoado, e vou ficar indo, e vou continuar no meio dos corpos, não vou me levantar, não tenho coragem de me levantar, não vou tentar ir para a casa do meu pai, eu vou continuar buscando forças aqui, com as minhas forças mesmo, procurar em pessoas que não servem ao mesmo Deus que você, pessoas que andam em lugares que não era para você estar andando e você está andando, e tenha certeza que Deus ele tem um propósito na sua vida, Ele vai separar essas amizades da sua vida, Ele vai te tirar desses lugares que você entra, ou ainda está entrando, ou entrou, Ele vai tirar. Assim como foi comigo e com outros, Ele vai fazer a mesma coisa. Se Ele tem um propósito na sua vida, tenha certeza. Ainda que demore para você no seu tempo, porque o tempo de Deus não é o meu tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Ainda que demore, o tempo dele é perfeito para as nossas vidas. Existe um propósito e um tempo dele. Mas é assim, né? Quando nós vemos dentro das igrejas, os pastores chamando, fazendo apelo, igual eu estava aqui, ó. Domingo nós estávamos aqui, na sexta-feira nós estávamos aqui, e nós vemos os apelos. E as pessoas não se rendem, irmãos. Fala a verdade. Eu tenho que falar, pastor, irmão. Você está falando para ele, tá? Chega a doer no coração da gente, fala essa vontade de falar, eu vou lá na frente para ver se pelo menos alguém vem. Entendeu? Para ver se alguém vem. Porque parece que as pessoas têm medo, as pessoas têm vergonha. A pessoa se envergonha com aquilo que fez. E a verdade é essa, irmão. Não era nem para o pastor estar chamando ninguém, fazendo apelo, não, irmão. A própria palavra, para aquele que está ligado em Deus, aquele que abriu o coração, ela vai entrar, irmão, cortando um gume de cima e de baixo, você vai à frente, assim.
Não precisa, o pastor está chamando. Sabe? Vem. Não precisa, irmão. A palavra, quando ela crava em você, você se levanta do seu lugar e vem, irmão. Mas por que acontece isso? Por que nós não temos visto tantas reconciliações, tantas aceitações? Porque o povo não está ligado em palavra, irmão. O povo está querendo hoje o evangelho quero, entendeu? Eu escuto a palavra que mas eu faço aquilo que eu quero. Eu escuto a palavra da verdade, mas eu vou viver da forma que eu quero. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Não é isso que Deus preparou para nenhum de nós. Deus, Ele não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder. Deus, Ele não tem prazer nenhum na morte. Deus não tem prazer nenhum na morte do pecador, como dirá naqueles que o servem. Os santos dele, Ele vai ter prazer disso? Não vai ter, irmão, jamais, de forma alguma. E voltando um pouquinho mais aqui à frente, irmãos, ou seja, aí aquele pai encontra com aquele filho. Aí ele fez tudo que fez. O irmão está chegando, ele vê aquela festa, aquela festividade e pergunta: o que está acontecendo? Um de seus servos, um de seus conservos já, aquele teu irmão que estava perdido, ele voltou e teu pai aceitou. Está fazendo uma festa para ele, ou seja, ali o inimigo já tomou aquele conservo dele ali, já plantou um monte de caraminholas na cabeça dele e ele já foi doido contra o irmão. Tanto é que a palavra diz que o pai chamando, ele falou: não vou entrar, não quero entrar. O pai chamando para a festa, ele não quer. O Senhor me chamando para a festa, eu vou. O que o outro fez? Quando o pai abraçou, falou: eu estou te dando o direito de sentar na minha mesa. Eu falei: opa, peraí, eu estou com a meu Deus, eu estou calçado, eu sou da casa, eu sou da família, você está na mesa. Por quê? Porque ele falou assim: eu perdido aqui, o meu pai tem tudo. O outro estava dentro com o pai na casa. Só que é o seguinte: o que ele fala para o pai? Aquele teu filho. E o pai fala assim: o teu irmão que estava perdido, aquele teu filho. O mais velho, ele se reconhecia como escravo do pai. Ele não se reconhecia como filho. E o mais novo, apesar de ter errado, ele se conhecia como filho. Ou seja, quem não se reconhece como filho, irmãos, não reconhece Deus como pai nunca. Se você não se reconhecer como filho, você não vai reconhecer Deus como pai. O outro se reconhecia como escravo. E o pai chega diante dele e fala assim: você me reconhece como Senhor e não como pai. Eu te reconheço como filho, não como servo e não como escravo. É a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, irmãos. Deus trata conosco dessa maneira. E a palavra diz assim: houve aquela festa e aquele irmão ele não quis entrar. Irmãos, eu não quero tomar muito tempo também, porque a gente já vai estar indo. Eu só queria agora trazer uma ilustração para os irmãos. Eu até marquei aqui que talvez eu não... Eu marquei porque talvez eu não vou conseguir lembrar a história também. A ilustração diz assim: certo homem, ele tinha um filho. E esse filho, talvez alguns até conheçam. Esse filho, ele queria construir algo. Ele falou: pai, eu queria construir um barquinho. Não sei qual dos irmãos aí conhece. Ele falou: pai, eu queria construir um barquinho. Aí o pai dele foi, trouxe as madeiras para ele e deixou ali com que ele começasse a construir o barquinho. E foi ele, essa criança aqui, construindo seu barquinho. Foi como... Eu até lembrei, na hora que eu estava vendo isso aqui, eu lembrei do nosso irmão que hoje não está mais aqui conosco, o Albino, quando ele fala do avião, no aeroporto, do tamanho de Deus, quando você está perto e quando está longe de Deus. Foi o Zequinha também, na passagem da princesinha, lá o Zequinha falando. Eu trouxe essa ilustração que é algo muito interessante e importante para as nossas vidas. E essa criança, esse menino, ele começou a fazer o barquinho, e nas partes mais difíceis que ele não conseguia, o pai dele já fez, foi cortando madeira, cercando as madeiras para ele, para que ele pudesse montar o barquinho dele. Glória a Deus! E ele com todo o esforço dele, ele conseguiu finalizar o barco. E ali com o seu coração contente, o seu coração alegre, falou: pai, agora é só esperar o dia que chover. O dia que chover nós vamos colocar o barquinho na água. E foi, passaram os dias, certo dia começou a chover. E era uma chuva muito forte, fez aquela corredeira de água. Como uma criança qualquer, ele catou o barquinho, saiu correndo, colocava na água o barquinho para embaixo, cara. Colocava o barquinho de novo e alegre, ele festejando. A mãe dele: filho, ele pegou e largou o barco ali. E foi até minha mãe. Quando ele voltou, o barco não estava mais. Não sei se alguém levou o barco ou a corrente da água levou o barco. E ali ele triste, chorou, angustiado. Aí o pai e a mãe tentando
tudo, né, para consolar aquele menino. Aí com o tempo, né, como nós falamos, né, o tempo, tem um estado que nós falamos assim, o jargão, né, o tempo cura muitas coisas, né. Ali ele deu uma esquecidinha do barco, esqueceu. Só que um certo dia o pai dele ia à feira. Falou, filho, vamos à feira? Esse menino foi com o pai na feira. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, chegando na feira, ele viu uma das barracas. Aí ele viu o barco numa barraca. De longe ele fitou os olhos e viu, é o meu barco. Pai, é o meu barco. O pai dele, não, filho, você está assim, está bitolado. Não é o teu barco, são vários parecidos. Irmãos, olha o que esse menino fala. Falou, não, pai, esse barco é meu. Porque quando eu fiz ele, eu coloquei uma marca nele, embaixo dele. Para quando eu olhasse de longe, eu tivesse certeza que ele é meu. Glória a Deus. Amém? Os irmãos estão pegando? Aí o pai dele foi e falou para o dono da barraca. O dono da barraca falou, não, esse barco não é do seu filho, o barco está aqui para venda. Quanto custa? Tanto. Aí o menino, pai, compra o barco para mim. O pai foi e comprou o barco. Aí o menino pegou, abraçou o barco, assim perto do pai, com todo aquele carinho, e falou assim pro barquinho, agora eu te amo 2 vezes, porque eu te construí e eu te comprei. Depois ele pegou o barquinho, ainda olhando pro barquinho, e falou assim, ó, agora você é meu 2 vezes. Olhou pro barco para vocês verem o amor do pai. E o pai fala, agora você é meu 2 vezes, porque eu te criei e eu te comprei. Aleluia. Ele diz para você, você é meu, eu te amo, eu te comprei, eu te remi, tu és meu. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. As palmas, aleluia, do Deus.